microfone, meu mano. Pô, eleve a Deus uma palavra de oração e ore pelo nosso mano Queixo aqui para que o Senhor possa usar ele hoje poderosamente. Senhor, nós estamos muito felizes porque o Senhor é fiel e é real, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e queremos entregar-lhe o melhor em todo o tempo, Pai. Estamos ansiosos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós através da vida do tio Ké, do nosso pastor Queixo. Fale através dele, Senhor. Use a boca dele, use a mente dele, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele seja explanado para nós e receba o Senhor toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Meus queridos irmãos, vocês estão bem? Paz do Senhor, você que está em casa também. Vocês estão ansiosos? Eu estou bastante. O segundo domingo do Advento, deu para perceber que é um dia de rendição, é um dia de arrependimento, de gratidão, é tudo junto. Então vamos aprender um pouco mais sobre esse dia. Amém? Na semana passada aqui nos ensinou sobre o Advento, que consiste nos 4 domingos antes do Natal. Falou que Jesus é inevitável. O mundo pode chorar, pode espernear, pode negar, pode fazer o que quiser, mas Jesus ele é inevitável. Nada vai mudar o fato de que Jesus até hoje será para sempre o maior acontecimento da história. É o maior. Nenhum acontecimento se compara. Nada se compara. Nada se compara ao seu nascimento. Ele é inevitável. Ele é incomparável. E nesse tempo de Advento, a palavra Advento, como a Cris nos ensinou, ela vem do latim adventus, significa chegada. Como nós já temos ouvido, é um tempo de preparação. Nos prepararmos para comemorarmos o nascimento de Jesus, mas também nos prepararmos para a volta dele. Porque ele veio, porque ele habitou entre nós, em carne. Ele voltou para o Pai, não nos deixou órfãos e ele vai voltar. Então nós precisamos nos preparar. Então a palavra Advento significa chegada. Chegada de quem? Do maior acontecimento da história, Jesus. Então nesses 4 domingos, nós experimentaremos e aprenderemos sobre esse tempo de nos lembrarmos, de nos arrependermos, de nos preparar e nos regozijar no cumprimento da promessa feita. Sabe quando foi feita essa promessa? Lá em Gênesis. Lá em Gênesis 3,15. Pode colocar, Edinho. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Que promessa, irmãos. Essa semana eu assisti um filme, achei muito engraçado que o cara falou no filme. Ele era um advogado, ele estava muito ansioso. A moça perguntou para ele assim: como é que você estava antes de começar a audiência? Ele falou assim: eu estava... Qual foi a palavra mesmo que ele usou? Eu estava suando mais do que o diabo na manhã de Páscoa. Eu rachei o bico. Falei, verdade. Eu suava mais do que o diabo na manhã de Páscoa. Rachei o bico. O tema hoje, irmãos, é Ele veio. Quem veio? Jesus.
O maior acontecimento da história. Vários profetas falaram desse acontecimento. Vários, se eu fosse falar todos, porque a Bíblia toda fala de Jesus, né? É a história de Jesus, da redenção, a história da redenção. Mas eu vou citar Isaías. Isaías 7,14, Edinho. Ou Bruna, quer dizer. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel, Deus conosco. Que promessa, irmãos. É incrível, não é? Agora, Bruna, põe Isaías 53, do 1 ao 6. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Vou confessar que toda vez que eu li esse texto, eu ficava triste. Eu ficava pensando assim, coitado de Jesus, meu. Se eu tivesse lá, eu não deixaria acontecer isso. Como se eu fosse melhor do que aqueles que estavam lá, que o crucificaram. Nós pensamos assim, irmãos. Nós achamos que somos bons, mas na verdade nós não somos bons. Nós não somos melhores do que aqueles. Hoje eu leio esse texto com outra visão, com outro entendimento. Nós devíamos ler esse texto e perceber o quanto nós somos indignos. É o primeiro ponto. Mas também nos prostrarmos em profunda adoração, gratidão, e tomados por uma intensa e profunda alegria, não a alegria que a gente busca nesse mundo, mas a alegria da salvação. Pois se não fosse por esse sacrifício, o sacrifício perfeito, se não fosse por isso, nós ainda estaríamos separados do Pai, mortos em nossas transgressões, escravos do pecado. Ainda seríamos escravos, mortos em nossas transgressões. Uma promessa maravilhosa. Acreditamos que essa promessa se cumpriu? Nós acreditamos de verdade? Ou melhor, nós vivemos de acordo com essa verdade? De que nós fomos remidos, que agora nós fomos reconciliados com o Pai? Que na verdade, um menino nos nasceu. Porque foi o que aconteceu. Um menino nos nasceu. Ele veio. Bruna, coloca em Gálatas 4, do 4 ao 7, tá? Confesso que foi difícil estudar essa semana para esse tema aqui. Mas o Senhor é bom, porque se fosse eu mesmo, estava lascado. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos.
E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Muito louco. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela deve encher nosso coração de gratidão diante de algo tão tremendo, de alegria. Vamos analisar um pouco esse texto. No verso 4 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Chegou o tempo certo. O tempo certo é determinado por Deus, somente. Nascido de uma mulher, ou seja, semelhante a nós. Nós somos nascidos de mulher. Jesus veio nascido de mulher, semelhante a nós. Aquele que estava no início, o que era, o que é e que há de vir, ele entra no Cronos. É incrível. Ele entra no Cronos, 100% homem, 100% Deus, eterno, inevitável, incomparável. É um absurdo, fala a verdade. Incrível. É incrível. Nós acreditamos nisso de verdade? Primeira João 4:2. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Jesus Cristo veio em corpo humano. Aqui João exortava a igreja acerca dos falsos profetas. E ele disse: Jesus veio em corpo humano. Em outras versões diz: Jesus veio em carne. Eu anotei aqui, chamar Radassa, ia chamar Radassa hoje aqui. Não vou chamar ninguém, um adulto não, porque pode ser que erre, né? Então, deixa quieto. Eu ia perguntar assim: Radassa, quem é o Criador? Ela ia falar: Deus. O que ele criou? Tudo. Ele não criou tudo? Quem estava com ele lá no início? Jesus. O Verbo. O Verbo estava lá no início. Muito louco. Cristo Jesus veio, e veio em carne, nascido de mulher, igual a gente. Deus, 100% homem, 100% Deus. Nós fomos criados do quê? Do pó da terra. Nenhum de nós pode dizer que veio a esse mundo. Ou pode? Nós nascemos nesse mundo. Nós fomos criados. Mas existe alguém que veio. Existe alguém que veio. E o que significa quando diz que vem? Vem de algum lugar. Ele veio. E veio em carne. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: o que era desde o princípio entrou no mundo. Ele é um visitante de outro reino. Ele entrou na história. Essa vida eterna se manifestou. É um absurdo, né? Fala a verdade. É incrível. É incrível. Isaías 9:6. Na RA, Bruna. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É só os 6 mesmo. Eu decorei essa parte por causa da música, porque eu ficava
Como assim? Ah, lembrei, por causa da música. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Guarde aí essa música. Dá para acreditar nisso? Quando você lê. Não dá para acreditar nisso? É incrível. Meu, é maravilhoso. É sobrenatural. Não é uma coisa normal. Em Gálatas 4, 5 e 6. Vamos seguir. Para 5, 6. Para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Por que será que aquele que é eterno, ele se esvaziaria de si mesmo? Que ele deixaria a glória e viria até esse mundo zoado que a gente vive? Por que será que ele viria? Se submetendo a uma vida semelhante à nossa, cheia de fraquezas, sujeito ao tempo, Cronos. Como nós somos afetados pelo tempo, muito afetados pelo tempo. Jesus veio, experimentou isso. Por quê? Por que será que Jesus veio e experimentou isso em carne? Alguém sabe por quê? Primeira João 4, 9 ao 10. O Senhor é maravilhoso, é incrível. Porque a gente é ruim. A gente é ruim, viu? Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Essa coisa incrível, maravilhosa, essa coisa, absurda. Só porque ele nos ama. Esse monte de gente zoada. E o Jean. O Leandro tá rindo de quê, Leandro? Você também. O Jean é lindo. Jean, você é bonito, Jean. Desculpa, Denise. Por dentro. Por causa de mim, por causa de vocês, para nos resgatar. Porque diante dos 10 mandamentos, diante da lei, como nós aprendemos, nós estaríamos mortos, totalmente incapazes de nos salvar, totalmente separados do Pai. É assim que nós estaríamos diante da lei, se não fosse Jesus. Mortos, incapazes de nos salvar. Ou alguém aqui é capaz de se salvar? Alguém consegue cumprir a lei aqui? Talvez você seja como o jovem rico. Tenho guardado a tua lei. Mas o Senhor sabe que você não consegue. Ele sabe. Porque Ele mesmo diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus, o eterno, Ele veio em carne de um outro reino, um reino inabalável. Ele veio de um reino inabalável. Não apenas para pagar uma dívida que jamais poderíamos pagar e que não temos como retribuir, mas Ele veio para nos adotar, nos tornando filhos. Dá para acreditar nisso? É inacreditável. Ele veio não só para pagar uma dívida, Ele veio para nos adotar também.
nos tornar filhos. Todos nós temos dívidas, não temos? Tem alguém que não tem dívida aí? Me ajuda aí. Gleicinho, me ajuda aí. Seria bom se alguém pagasse nossas dívidas? Meu. Ele paga toda a nossa dívida. Oh, quanto você deve? Ah, tanto, vou pagar. Mas depois você se vira. Meu, se vira. Tá bom, não tá não? Fala, meu, tá bom. Glória a Deus. Nós dá um glória ainda. Nós dá um glória. Dá um glória, roda, chama Jesus de cheiroso. Oh, Jesus cheiroso. A gente faz isso, irmãos. Mas já seria bom, não seria? Pô, vou pagar essa dívida. Beleza. Deixa comigo o resto. É só mais uns 2, 3 meses. Estava igual de novo. Talvez para nós sim. Mas o plano do Senhor é diferente. É diferente. Ele não pensa como nós. Seu plano é perfeito. É um plano perfeito. Então ele, como nós cantamos aqui, não falha. Não falha. Ainda bem, né? Já a gente. Vocês se lembram daquela ilustração que eu fiz aqui? Me lembrando do pastor Eovaldo, da pericorese, que é a dança, que a Cris nos ensinou e tal. Daquela conversa na eternidade. A conversa entre os três que são um. Onde o Deus Pai dizia que criaria o homem à sua imagem e semelhança. O Deus Filho dizia que se desse ruim, ele entraria no tempo, na história, em carne, cumpriria a lei, satisfazendo a justiça do Pai e retornaria. Esse era o plano perfeito? Falta alguma coisa? Ah, vocês estão ligados, hein? Falta alguém? Falta alguém. João 14, do 25 ao 26. Eu vou ler a minha versão aqui, que ela é a amplificada. Eu não tenho ela, mas eu tive que traduzir aqui pro português, no tradutor do Google, claro. Não tô com essa moral, não. Copiar e colar. E ainda erra o idioma. Eu disse essas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas o ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em meu lugar, para me representar e agir em meu nome. Ele vai te ensinar todas as coisas, e ele o ajudará a se lembrar de tudo que eu disse a vocês. É incrível. Dá para acreditar nisso? Nessa dança da pericorese, ainda há mais um. O Espírito Santo. Espírito Santo dizendo: quando você voltar, Jesus, eles não ficarão sozinhos. Deixa comigo. Eu desço e entro no coração deles. Não dá para acreditar nisso? É incrível, maravilhoso. Extremamente sobrenatural. Para os que creem. Para os que creem. Nós cremos nessas verdades. É incrível, irmãos. É um absurdo. Beleza. Acabou o plano. Acabou o plano. A dívida está paga, fui adotado, sou filho e o Espírito habita em mim. Ah, deixa comigo, está liberado. Agora, mas vocês acreditam que não acabou ainda? Ainda não acabou o plano. Em Gálatas 4:6 diz assim: e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. Ainda tinha mais. Ainda tem mais. Romanos 8:15.
Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Já não estaria bom um pouco antes? Vai ficando cada vez melhor. Vai ficando cada vez mais inacreditável. Incrível. Vai ficando cada vez mais sobrenatural para os que creem. Antes nós estávamos mortos em nossas transgressões, separados do Santo dos Santos, do lugar sagrado. O Santo dos Santos no Antigo Testamento era um lugar que só o sacerdote entrava. Se vocês viram alguma ilustração, eu esqueci de colocar aqui, mas é um lugar separado, só o sacerdote pode entrar. Separados do Santo dos Santos, do lugar sagrado. Presta atenção. Agora, por causa daquele que é desde o princípio, e que veio em carne, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós, indignos, uns manézão, uns mais que os outros, mas no final é tudo mané mesmo. É que tem uns que extrapolam a manézice, né? Tem uns que vão além. Tem uns que são inacreditáveis. Inacreditável. A gente olha e fala inacreditável. Hoje em dia eu falo para Nancy, é acreditável. É acreditável. A Nancy fala, você acredita que eu falo? Eu acredito. Nós podemos entrar no lugar sagrado. Nós podemos nos achegar ao Todo-Poderoso. Não é qualquer coisa. É o Todo-Poderoso. Presta atenção. O Criador de tudo. Encorajados e guiados pelo Espírito Santo. E chamá-lo de quê mesmo? Abba Pai. Paizinho. A tradução literal é Abba Pai, é pai, papai. É inacreditável. O Criador de todas as coisas. Nós podemos nos achegar a Ele por causa daquele que veio, daquele que é. Por causa dele, nós, indignos, pecadores, os vacilão, os mané, os mereréu, é uma série, os burros, é um monte. Nós podemos nos achegar e falar, Pai. E quando nós oramos, nós podemos chamar Pai. Que o Espírito nos impulsiona. Que está em nossos corações. Nós falamos, Pai, Paizinho. Agora já deu o plano, né? Agora já tá. Já posso chamar o Todo-Poderoso de Pai? Tá. Como diz aí, tô voando. Tá bom. Cara, como Deus é bom. Aí alguém diz, o tempo todo. Normalmente é o Ed. O tempo todo. É verdade. Mas ainda não acabou. Não acabou ainda. Em Gálatas 4:7 diz assim: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Vai ficando cada vez melhor, cada vez mais inacreditável, cada vez mais maravilhoso. É incrível. Não dá para acreditar num negócio desse. O Todo-Poderoso, eu posso chamar ele de Pai. Agora eu sou filho e herdeiro. Cara, tô tranquilão agora. Ó, um peso. Nós acreditamos nisso de verdade? Saiu o peso aí? Aquela tristeza, aquela angústia. Saiu?
Ontem aqui nós fizemos a brincadeira do amigo ladrão, foi muito engraçado. Alguém falou assim, vai ter que falar isso, se amanhã não tinha tempo, vai falar disso. Porque tinha um presente que era R$50. R$50, né? E havia um presente mais caro que R$50. Mas foi esses R$50 aí, deu o que falar, viu? Chegou um momento que todo mundo queria só ele. Por quê? Meu, o dinheiro tem uma influência muito grande em nossas vidas. Porque eu não queria um presente escolhido por outra pessoa. Eu quero comprar o meu. O Lipe falou assim, olha as ideias do Lipe. Eu tava do lado do Lipe, vou comer Ponsburger hoje. E ele tava com R$50. Podia ir lá, Lipe. Eita, te quer, vou comer uns burgers hoje. E eu ali com a minha chance de roubar alguém, eu falei, vai nada. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os nossos serão frustrados. Quando chegou a minha vez, eu falei, a lágrima desceu assim, ó. Honra, tio Ken, meu amigo. O dinheiro tem um grande poder em nossas vidas, irmãos. E esse 50 ficou... Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Porque só tinha uma nota de 50. O Adalba pegou ela. Ele só podia ser roubado mais uma vez. Alguém foi lá e pegou os 50 dele. Caramba. Pegou 50. Aí ele foi na mesa, tinha uns 8 presentes ainda. Ele pegou o menorzinho, tinha 50. Mais R$50. Falei, caramba, Adalba, você tá abençoado, hein? Com 50 eu vim, com 50 eu vou. Falei, era seu. Não tem conversa, porque ele não podia, ninguém podia mais roubar ele. Então ele já estava com 50, já garantiu. Foi muito engraçado, irmãos. Foi muito engraçado. Aí eu vou fazer uma analogia aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nesse verso. Primeiro que nós não somos mais escravos do medo. Nós cantamos aqui hoje. Nem do pecado, porque o Espírito habita em nós. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. Eu acho que a gente gosta de ser escravo. Acho que a gente gosta, porque nós temos o Espírito que desceu e habita em nossos corações. Nós preferimos ser escravos do que a liberdade que há em Cristo. A analogia é a seguinte. Vou fazer uma analogia para a gente entender, porque a gente entende melhor as coisas que o nosso coração está habituado, as coisas que ele quer, sabe? Eu tenho uma dívida muito grande. Eu estou desempregado, eu estou prestes a perder tudo. Um homem muito rico se oferece para pagar a dívida. Aí, ele diz, vou pagar toda a sua dívida. Tudo que eu tenho, agora também é seu. Estourei. Mas não é só isso. Vou te tornar também o meu herdeiro. Você será o meu herdeiro. Fala a verdade. Não dá para acreditar num negócio desse? Na vida real. Na nossa vidinha mundana aqui, diamantes do dinheiro. Quase zero a chance de alguém chegar a pagar a sua dívida, te adotar, pagar a sua dívida, te adotar, dizer que tudo que ele tem é seu e te tornar herdeiro. É praticamente impossível. Só é possível para aquele que veio. E só porque ele veio de um outro lugar. Ele veio de um outro lugar. Dá para acreditar em tão grande salvação? Dá para acreditar que nós não desfrutamos dessa intimidade? Que eu posso chamar ele de pai, mas nós não temos intimidade com ele. Porque isso precisa de relacionamento. Pai, me ajuda. Pai, eu preciso disso. Pai, obrigado, Senhor,
por tão grande salvação. Quantas vezes nós falamos isso? A gente vem e canta. A gente vem e canta. Eu li essa semana, até pus no grupo, que a W12 diz que o cristão não conta mentiras. Mas conta sim. Não conta mentiras. Ele vai ao culto e as canta. Mas nós mentimos. Mas a gente vem no culto, a gente fica aí, a gente chora, a gente se derrama e canta um monte de mentira, porque a gente não vive. A gente não vive. Nós não nos arrependemos de verdade. É um tempo de rendição. Essa manhã é um dia de rendição. No ano da metanoia é um dia de você, mudar totalmente. É você pensar, ele veio de um outro lugar, ele entrou na história e mudou tudo. É um tempo de nos voltarmos para o Senhor. Ainda nos entristecemos, nós murmuramos, nós queremos mais dessa terra, desse tempo, e nós ficamos ali entristecidos, ansiosos, cabisbaixos, cheios de problemas, e nós nos esquecemos que Ele veio, que Ele experimentou as nossas fraquezas, e que Ele se entregou por nós. Não porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Ou porque nós poderíamos um dia retribuir. Vou lá, mas depois eles vão ficar me devendo. Não, pai, eu vou descer lá, mas depois eles vão ficar me devendo. Não. Só porque nos ama. Esse monte de mané, só porque nos ama. Pensando friamente, sabe? Você parando para pensar assim. Será que existe algo nessa terra, nesse tempo, que seja mais importante, que seja mais incrível, mais maravilhoso e mais sobrenatural do que essa chegada, do que o advento? Existe algo mais importante do que essa chegada, essa entrada no Cronos? Talvez você pense em algumas coisas. O nascimento do meu filho foi uma coisa incrível, o meu casamento foi uma coisa incrível, o meu emprego, eu recebi um aumento essa semana, né, Gleice? Agora eu estou ganhando 40 mil. Que notícia, foi incrível. Você pode citar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, você pode citar o homem foi à lua, você vai ter uma série de coisas. Nada se compara. Nada se compara. Não dá para discutir um tipo de coisa dessa. Para os que creem. Porque se você não crê, você com certeza vai achar algum outro acontecimento maior do que esse, do que a chegada. Se você não crê, analise-se a si mesmo. Vamos nos analisar. Existe algo que ocupa esse lugar no nosso coração, da chegada? Você pensa assim, houve um dia que veio alguém. Veio de onde? Nazaré. Nazaré? O que pode vir de Nazaré? Não entenderam. Natanael não estava entendendo de onde tinha vindo. Ele não entendeu. Ele achava que ele vinha de um lugar, nesse tempo, de um lugar nesse mundo, mas ele não era desse mundo. Jesus não é desse mundo. Ele veio. Ele entrou na história. É incrível. Será que existe alguém que se compare àquele que é desde o princípio? Tem alguém? Tem alguém famoso, tem algum ídolo aí que você fala, esse aqui é... A Nancy gostava muito da Beyoncé. Talvez se eu perguntasse para ela lá atrás, antes dela ser cristã, ela fala, não, a Beyoncé, ela chegou,
Ela veio lá dos Estados Unidos e veio aqui pro Morumbi. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver. O Bruno vai dizer o Neymar, meu. O Neymar. O Bruno é apaixonado pelo Neymar. Não sei porque eu não gosto. O Neymar pra mim não joga nada. O Edinho também é fã do Neymar. Mas o Edinho é santista, eu entendo. O Bruno eu não entendo. Nós temos vários ídolos, várias coisas que nós achamos que é muito mais importante do que Jesus, do que aquele que veio de um outro lugar, de um reino inabalável e eterno, e mudou a história. Não dá para dizer que não mudou a história. Como eu já falei aqui no início, nós falamos, meu, o mundo pode chorar, pode negar, pode fazer o que for, mas Jesus é inevitável e incomparável. Não dá para acreditar num negócio desse. É incrível mesmo. E que agora, não bastasse isso, e que agora Ele está aqui nos nossos corações. Mano, testificando que somos filhos e herdeiros do supremo proprietário, o dono de todas as coisas, o criador, o sustentador de todas elas. É incrível. É muito maravilhoso. E é muito mais que sobrenatural para os que creem. Nós cremos. Será que nós cremos? Na lição do dia 26, foi uma lição assim que mexeu muito comigo, falou muito comigo. Teve um comentário lá do Vernon Pierre, ou Vernon Pierre, sei lá, acho que o cara é francês. Ele dá o exemplo do Grand Canyon. Achei aquele exemplo muito louco. De que ele chegou, ele tinha visto em fotos e já achava uma coisa gigantesca. Mas aí ele foi lá, e quando ele olhou para o Grand Canyon ali, ele ficou absurdamente maravilhado. Incrível, ele falou, meu, maravilhoso, que coisa incrível. Mas quando ele entrou lá dentro, mudou totalmente. Aquilo que era maravilhoso ficou inacreditável. Lá dentro o Grand Canyon era muito maior. É muito maior. Nós até podemos olhar para Jesus e ficar maravilhados. Você pode estar aí pensando, meu, Jesus é incrível mesmo, é maravilhoso, Ele é sobrenatural. Como que pode 100% homem, 100% Deus vir deixar a glória nascer de uma mulher como nós, experimentar ali a infância, meu, sendo amamentado, não tinha fralda descartável. Eu penso nessas coisas, inacreditável, gorfando. É inacreditável um negócio desse. É um absurdo. E maravilhoso. E sobrenatural. Nós podemos até olhar para Jesus e ficar maravilhados. Mas Ele é muito mais que isso. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A palavra não nos chama para somente olhar para Jesus. A gente olha para Jesus e fala, meu, Jesus é maravilhoso. Mas para andar como Ele andou, cheios do Espírito, encharcados de amor, imersos. E somente assim nós experimentaremos metanoia, a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Porque se tem uma coisa que Jesus veio fazer aqui, que Ele fez foi a vontade do Pai. E nós somos chamados para andar como Ele andou, para fazer a vontade do Pai, e não a nossa. Mas como a gente gosta de fazer a nossa vontade. Como eu queria aqueles 50 reais, ele estava na minha mão. Alguém me roubou. Vou roubar de alguém. Ou então, se nós formos esses que olham e se maravilham, vamos cantar aquela música então. Sabe como vamos cantar ela? Vamos cantar assim. Seu nome é maravilhoso.
Seu nome é maravilhoso. Oh, tem mais alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí quando Ele for tudo em nós, quando Ele for o centro, quando a nossa vida for guiada e dirigida para agradar ao Pai, guiados pelo Espírito que habita no nosso coração, aí nós cantaremos o restante com entendimento, com gratidão e uma alegria assim, meu, indizível, uma alegria incrível, inacreditável e sobrenatural para os que creem. É um tempo para nós cremos, analisarmos se nós, em que nós cremos, em quem nós cremos. É um tempo de rendição, de arrependimento. Depois desses 4 domingos, eu não vou mais enxergar no Natal como eu enxergava. Porque nós enxergávamos apenas como, o nascimento de Cristo. Beleza. Não, eu comemoro o Natal porque eu tenho entendimento que é o nascimento de Cristo. Tá certo. Mas no calendário litúrgico, como nós aprendemos, no Advento, é um chamado ao arrependimento. É um chamado à preparação. Nós precisamos nos preparar. Porque aquele que aquele que veio, aquele que voltou para o Pai, não nos deixam órfãos. Ele vai voltar. Ele voltará. Bugou? Deu um negócio. Como assim? Jesus é o reino de ponta cabeça. Para os que creem. Se você crê, você vai, não é verdade. Ainda que eu não entenda, eu creio que Ele voltará. Bruno, abre para mim 2 Pedro 3, do 9 ao 10. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Aqui é uma promessa também, tá? Uma promessa de quando o Senhor voltará, isso que vai acontecer. O Advento é um tempo de preparação para a chegada de Jesus. Aquele que que veio, aquele que está. Ele também voltará. Jesus é tudo isso. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Será que nós estamos nos preparando? Como nós estamos encarando esse tempo? Como nós estamos encarando esse ano inteiro? Um ano de profunda metanoia. Como nós estamos encarando? Agora nós chegamos aqui no Advento. Estamos aprendendo e voltando os nossos olhos para o maior acontecimento da história. Nós estamos nos preparando. O arrependimento é genuíno. Nós choramos, nós dizemos para alguém assim, eu me arrependo tanto das coisas que eu fiz. E oramos ao Senhor e chamamos Ele de Pai. Fala, Pai, eu me arrependo dessas coisas. Me perdoa, Senhor. Mas na verdade, frutos dignos desse arrependimento não existem. Nós somos bons de palavra, não de cumprir palavra, nós somos bons de falar. As palavras saem das nossas bocas e nós acreditamos nela, mas na palavra do Senhor, o verbo, nós não cremos. Se nós crêssemos, nós viveríamos de acordo com isso, porque nós vivemos de acordo com o que nós cremos, não é? Não é verdade? Você vive de acordo com o que você crê.
Um escritor, um autor, ele escreveu assim que o Filho de Deus se tornou filho dos homens para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. É louco, é incrível, é inacreditável, irmãos. É muito sobrenatural um negócio desse. Eu já estou finalizando, tá? Mas eu quero finalizar com um trecho de um hino de Richard Baxter. Eu li essa semana e eu falei, muito louco. Verdade. Um texto para reflexão sobre o tipo de vida que nós ansiamos. É essa ou a vindoura? Para que nós estamos nos preparando? Para um próximo ano que o mercado vai estar diferente, que as coisas vão melhorar, que a vacina vai chegar. É para isso que nós estamos nos preparando? Nós estamos nos preparando para um ano de bonança, de alegria, porque esse aqui, existe um programa na TV que se chama 2020. 2020. Esse ano aqui é o de 2020. Esse ano foi ruim. Foi ruim para alguns, mas para os que creem, é diferente. É um ano ainda de metanoia. É um ano de reedição, de arrependimento. Porque nós chegamos no final desse ano, aprendendo sobre o advento, sobre nos prepararmos. E não somos nós que fazemos essas coisas. Não é da nossa mente que vem essas coisas. É da mente do Senhor. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Para que nós estamos nos preparando? Para um ano melhor que esse? Ano que vem eu vou dar um jeito na minha vida. Como se nós fôssemos capazes de dar um jeito na nossa vida. Alguém aqui é capaz de dar um jeito na sua vida? Impossível. Eu não acredito. Eu não acredito que você pode dar um jeito na sua vida. Eu não posso dar um jeito na minha. Embora muitas vezes eu ache que consigo. Em algum momento eu penso, vou fazer isso, aquilo, e as coisas vão ficar bem. Engano. Mas nós pensamos assim. Para que nós estamos nos preparando? Estamos preparando para essa vida ou para a vindoura? Estamos nos preparando para o Natal, para os feriados, para as comidas maravilhosas. Aleluia. Para que nós estamos nos preparando? Tem gente que está até, fazendo uns exercícios aí, malhando, não é, Bruno? O Bruno fala assim, eu faço exercício para comer, porque, se eu parar de fazer exercício, é gula, viu, Bruno? Então ele deve estar correndo aí uns 15 quilômetros todo dia, porque ele está pensando no Natal. É brincadeira, irmão, mas é verdade, nós agimos assim. Nós nos preparamos para diversas coisas, para uma viagem. Esse ano não tivemos a viagem de DB, mas se tivesse, nós estaríamos nos preparando desde agosto, separando um dinheiro, pensando no que ia comer, comprando as roupas, sunga de crochê, não, Gleice? Uns negócios assim. Nós estaríamos nos preparando. Se não houvesse a pandemia, viajando. Tomara que o culto não caia tal dia. Eu vou estar viajando. Nós vivemos nos preparando. Nós nos preparamos para tudo, mas para a vinda do Senhor, que nós não cremos. Porque se nós crêssemos, nós estaríamos em constante preparação. Nos preparando para a vinda daquele que é, que era e que virá. Para se cumprir aquela promessa lá, de que o fogo vai consumir tudo. Como nós aprendemos em Apocalipse, onde o verme não morre. Eu fiquei gelado aquele negócio lá. Eternamente, o verme não morre. A sua carne sendo comida e o verme não morre. Se você passar 2, 3 horinhas com dor de cabeça, você já fica doidão. Você imagina eternamente.
Nós precisamos nos preparar. Se você não está se preparando, como eu, precisamos nos preparar mais. E voltar nossos olhos para Cristo. Não para nos maravilharmos, mas para nós entrarmos de cabeça. Nós deixarmos que Ele nos encharque. Nós vivemos uma vida totalmente diferente. E ansiosos pela volta dEle. Eu não vejo a hora dEle voltar. Que vacina? Que Ele volte antes da vacina. Esse deveria ser o nosso pensamento. Mas não é. Você está aí ansioso. Você está aí abrindo os noticiários, procurando no Google, digitando lá, vacina, não sei o que lá. Quando você abre o Google só aparece anúncio de remédio. Porque o Google é assim, você procura alguma coisa, ele te mostra um monte de coisa, né? Só tem remédio, só tem vacina, só tem hospital, só tem convênio. Irmãos, felizmente, é a verdade sobre nós. Nós somos assim. Vamos lá, vamos finalizar aqui, daqui a pouco já está, fazendo muita folha, ficando igual o Dé. Então, o hino de Richard Baxter. Presta atenção nesse hino, irmãos. Não foi ele que escreveu, é movido pelo Espírito Santo. Senhor, isso não pertence aos meus cuidados, se eu morro ou vivo. Amar e te servir é minha parte. E isso deve ser concedido por sua graça. Se a vida for longa, ficarei feliz para que eu possa obedecer por muito tempo. Se for curta, por que me entristeceria por voar em direção ao dia sem fim? Por que eu me entristeceria por voar em direção ao dia sem fim? Nós não temos esse entendimento do dia sem fim, senão nós nos prepararíamos. Cristo não me conduz por ambientes mais escuros do que Ele passou antes. Ele experimentou. Aquele que ao reino de Deus vem, deve entrar por essa porta. A gente chora, a gente faz mimimi, a gente, ai, minha vida, como aquele desenho do tempo do Dé, ó dia, ó céus. O Dé lembra que eu tô ligado. O Leandro também lembra. Você tá rindo, você lembra assim, Leandro? Aquele que é o reino de Deus vem, deve entrar por esta porta. Venha, Senhor, quando a graça me capacitar, tua face bendita a contemplar. Porque se teu trabalho na terra for doce, qual será a tua glória? Então terminarei minhas tristes queixas e meus penosos dias de pecado, e me unirei aos santos triunfantes que cantam o louvor de Yahvé. É incrível, irmãos. É maravilhoso demais. Meu conhecimento dessa vida é pequeno. Os olhos da fé são fracos. Os olhos da fé são fracos. Mas é suficiente que Cristo sabe tudo. E eu estarei com Ele. É suficiente, irmãos, é suficiente. Ele é eterno. Ele é inevitável. Ele é incomparável. Ele é suficiente. Nós aqui queremos outras coisas. É incrível, maravilhoso, sobrenatural para os que creem no que nós temos crido. O que move as nossas ações, o que move os nossos pensamentos, o que domina o nosso coração. Nós deveríamos estar extremamente alegres em qualquer situação, porque quando chegar a adversidade, quando chegar uma doença,
Em nome do meu mano Ines, nós olharemos para o Senhor e nós nos lembraremos: Senhor, se a vida for longa, ficarei feliz para que eu possa obedecer por muito tempo. Mas se for curta, por que me entristeceria por voar em direção ao dia sem fim? Isso é incrível. É um absurdo. É um absurdo. Mas eu quero acreditar, irmãos. Nós precisamos acreditar nessas coisas. Nós precisamos acreditar que Jesus, Ele veio e Ele mudou a história. Precisamos acreditar que Ele veio em carne, mas também era Deus. Que Ele pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar. E nem podemos retribuir de forma alguma. Uma dívida paga para sempre. Nós precisamos acreditar que Ele voltará. Precisamos acreditar que Ele voltou para o Pai, mas nos deixou o Espírito. Você imagina? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, morando em nossos corações, para os que creem. É inacreditável, irmãos. É um absurdo. É maravilhoso que nós experimentemos essas coisas, que nós deixemos de olhar para o Senhor e nos maravilharmos somente, mas que nós sejamos mergulhados, imersos nesse amor que nós não compreendemos. Não precisamos entender, nós precisamos crer. Crer que nós somos filhos, não somos mais escravos, e herdeiros. Meu, herdeiros da eternidade. Sabe o que é eternidade? A gente está tão preso nas coisas dessa terra, que se eu te perguntar assim, meu, como é que você quer que seja o céu? Você vai ser eterno no céu. Fala, meu, tomara que eu não precise pagar nenhum boleto. Meu, eu quero um carrão, uma casona. A gente quer levar a nossa experiência nesse mundo decaído para um lugar de plenitude. Nós não entendemos, mas nós entenderemos naquele dia, se nos prepararmos. Então que nós estejamos preparados, que nós estejamos nos preparando para a volta do Senhor, porque Ele veio, e Ele veio em carne, e voltou para o Pai, não nos deixou sozinhos. Você não tem desculpa, ai, coitadinho de mim. Você tem um ajudador. Você só não está ouvindo. Nós não estamos obedecendo, nós não estamos nos preparando, e Ele voltará, e a promessa se cumprirá. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração ao nosso Abba. Nosso Paizinho, dizendo que nós queremos nos preparar, que nós precisamos nos preparar, que nós o amamos, que nosso coração se enche de gratidão, da alegria da salvação, porque nós somos filhos, nós fomos adotados. Não foi qualquer um que nos adotou, foi o dono, foi o proprietário, o criador de todas as coisas. Não é pouca coisa, irmãos, não é pouca coisa, é tudo, é inacreditável e sobrenatural. Então ore, entregando a sua vida, pedindo para que o Espírito guie todas as nossas ações. Amém? Paizinho, nosso Pai, obrigado por mais um dia. Se não fosse o Senhor, Pai, se não fosse o Senhor das nossas vidas, nos perdoe, Pai, nos perdoe, porque nós somos tão falhos. Nós estamos tão preocupados, Pai, com esse tempo tão curtinho, buscando as coisas dessa terra, o melhor dessa terra, e nos esquecendo
que o Senhor proporcionou o maior acontecimento da história e mudou tudo. Nos perdoe, Senhor. Renova as nossas mentes nessa manhã, Senhor. Nos dá um coração diferente desse nosso. Um coração onde o Espírito é quem vai governar. Um coração cheio de gratidão e uma alegria indizível. Nos dá um coração assim, Senhor. Um coração cheio de amor, cheio de compaixão. Um coração como o seu, cheio de misericórdia. Para que nós possamos andar como o Senhor andou, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade. Nos livra, Senhor, de nós mesmos. Nos livra do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho. Muda, Senhor, todas as coisas. Que nós sejamos encharcados por Ti, Senhor. Cheios do Espírito. Não apenas maravilhados, porque o Senhor é extremamente maravilhoso. Mas o Senhor não é só isso. O Senhor é tudo. Então que seja o nosso desejo, que o Senhor seja tudo em nós. Que nós deixemos de ser meninos, Pai. Que no ano da metanoia haja mudança de verdade, que o arrependimento seja genuíno, que nós nos voltemos para Ti com todo o coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tão grande salvação. Em nome de Jesus, que se entregou por nós, que veio em carne, adentrou a história e mudou todas as coisas. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Senhor é tudo. Obrigado, Jesus. Vem e nos conforma a sua imagem. Seja feita a sua vontade, jamais a nossa, Senhor. Jamais a nossa. Amém, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor?